6h37. E você está na melhor programação de registro de imóveis desse país. Bom dia! Bom dia, Doralice. Bom dia, Rafaela Lopes Teixeira. Bom dia, Fran cedo da manhã, hein? Bom dia, Brolho. Isso, Brolho. Mais 5 pessoas. Bom dia, professor Rodrigo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Humberto. Bom dia, Renata. Bom dia, Eli. Bom dia, Maurício. Bom dia! 6h37. Você está ao vivo na melhor programação de registro de imóveis. Bom dia, Liz. Bom dia, Renata. Bom dia, Roger. Bom dia, Fábia Siqueira. Bom dia. Vamos falar de direito de família hoje com o mestre, cara que manja muito de direito de família nesse país. Grande doutrinador. Doralice foi a primeira de novo, né? Marcelo Rosa, bom dia. Fran tá tentando acordar cedo, né? Mas você vai bem. Nossa, eu dormi tarde ontem, tinha aula, né? Bom dia, Léo. Bom dia, Flávio. Bom dia, Zardo Antônio. Bom dia, Cíntia. Que delícia, hein? Pessoal que gosta de direito de família e sucessões, hoje é um prato cheio para conversar, hein? Que maravilha. Vamos ver os comentários por aqui. Aline, bom dia. Bom dia, Neia. Bom dia. Amo o professor Rodrigo. Olha só que legal. Bom dia, José Henrique. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Esther. Não foi o primeiro hoje, Roger? Tá? É difícil vencer a Doralice nesta campanha de ser um dos primeiros a acordar, né? Bom dia, Emerson. Da onde você tá? Matelândia. Coloca a cidade aí para eu saber. Interessante, hein? Matelândia, Paraná. Juliana, bom dia. Carla Duarte. Bom dia, Gilmar. Josiane, bom dia. Pessoal de todo o Brasil, né? Vai colocando a tua cidade aí que eu vou dizer para onde você está. Bom dia, Aguinaldo. Tudo bem com você? O Aguinaldo é de longe, né? Já conheço. Vamos nessa. Começar essa grande manhã de estudos para quem acorda cedo, você que está na cozinha, está na cama, está fazendo o seu café. Agora é a hora de estudar um pouquinho de manhã. Muito bem. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco. Olha o pessoal da onde, hein? De vários lugares. Campo Verde, Mato Grosso, Anápolis, Goiás. Eu estive em Goiás há pouco tempo, né? Lindo, ele estava um calorão. Curitiba, Francisco Beltrão, Paraná. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem, vamos nessa. Eu já vou aqui, se o meu convidado já está por aqui. Eu vi que ele tinha entrado, eu já vou mandar um convite para ele. E tá, já vamos começar nossa live. Não vai passar no YouTube, depois eu subo a live para o YouTube, tá, pessoal? Hoje é só no Insta. Depois eu mando lá. Bom dia, professor. Bom dia, Salomão. Bom dia a todos que estão aqui. Muito obrigado pelo convite. Eu que fico feliz de ter o professor aqui de manhã cedo. O professor acorda cedo, né? Não foi nada difícil de acordar. Eu acordo cedo, eu sou madrugador. Acordo às 5h30, vou nadar, faço exercícios e começo o dia cedo, assim, Salomão. Você também acorda? É uma rotina de tempos, professor, acordar cedo? Sim, não, depois que eu fiquei mais velho, depois que eu fiquei idoso, eu comecei a dormir menos. Aí acordo mais cedo. Mas eu gosto de acordar cedo. O dia rende, né? O dia rende. Rende, é verdade. Como rende, né? Agora, um fato interessante. O professor tem várias obras publicadas. Eu até estava aqui separando algumas. Eu tenho várias do professor. Essa de princípios, que é rara de encontrar, né? Mais antiga, de princípios de direito de família. Essa da abordagem psicanalítica, que é muito boa. Essa também, direito de família e psicanálise. E eu queria perguntar, professor, com tantas tarefas, qual é o horário que o professor escreve? Qual é o horário que ele para escrever? Qual é o ritual do professor para escrever? Pois é, Salomão, isso é um grande desafio. Tudo na vida é disciplina, né? Você tem que, por isso que eu tenho acordado cada vez mais cedo para poder ficar concentrado nessas atividades intelectuais, porque não é simples conciliar a atividade da advocacia com a atividade intelectual de professor, né? E que eu gosto muito de ser professor, porque acho que essa história de aliar a teoria à prática é muito bom. E é muita disciplina. Às vezes eu tiro férias para escrever, às vezes eu trabalho no final de semana. É uma vida assim, bastante disciplina, mas eu tenho trabalhado mais do que eu gostaria em razão disso. Mas o professor tem uma característica interessante na escrita. O professor, quando escreve, ele une outros elementos além do direito, né? A psicanálise é o caso concreto que a gente vê nas obras do professor,
E alguns textos, quando a gente lê, dá quase que vontade assim, do cara tem uma carga de emoção, chega a lacrimejar quando vê as histórias. Da onde o professor começou a inserir no direito de família, na escrita, isso? Por que o professor trouxe isso em relação a essa parte mais profunda, e que não é jurídica, mas que integra o mundo jurídico? Sim, é isso, Salomão. Boa pergunta. Desde que eu me formei na UFMG em 1983, eu tinha uma inquietação muito grande de saber que o direito por si só não bastaria, né? E que eu queria ir um pouco mais fundo, especialmente em direito de família. Eu sempre gostei de direito de família, e claro, quando a gente fala de direito de família e sucessões, que é uma decorrência, né? E aí eu fiquei muito... era aquela inquietação, comecei a estudar psicanálise, que é nada mais, nada menos do que a consideração do sujeito do inconsciente, que faz toda essa trama jurídica, judicial, né? Porque o sujeito de direito é um sujeito de desejo, então é esse sujeito de desejo que vai tramando e fazendo todos os dramas, as tramas e os dramas, né? E aí eu não parei mais, fiz meu mestrado e doutorado sempre interdisciplinariamente. E agora, atualmente, depois da psicanálise, eu ando muito interessado na arte também, né? De fazer a, essas conexões que, na verdade, psicanálise, arte e direito sempre falam de uma mesma humanidade. Então, essa inquietação de um pouco mais fundo, isso tem tudo a ver com direito de família, né? Acho que quem gosta de direito de família vai acabar chegando nisso também, sabe, Salomão? É verdade, é verdade. E eu percebo que o professor também orienta outros advogados a trabalharem no direito de família, né? Pela experiência que tem, o professor ensina isso também. E hoje, assim, professora, as dificuldades para um advogado que está na área de família também são dificuldades que estão em todo o campo do direito, né? O que o professor, assim, enxerga como na carreira do advogado de direito de família, onde ele deve mais se dedicar, onde ele deve buscar maior concentração? É no divórcio? É no inventário? É na filiação? Como tá, assim, como estão os problemas junto ao fórum, o extrajudicial? Como o professor sente hoje a carreira na advocacia de direito de família? O direito de família também é preciso, como qualquer profissão, mas no direito de família a gente precisa primeiro de muito estudo, né? E para ir um pouco além, para fazer um diferencial e ter o seu escritório, que eu chamo de o escritório de direito de família, é uma clínica do direito, na verdade, é o que eu inventei essa expressão e tenho tentado propagá-la aí por todo o Brasil e tem dado Clínica, uma clínica. Clínica do direito, né? O escritório de direito de família, a partir dessa abordagem da psicanálise, na verdade, é uma clínica, né? A clínica do direito. Então, todos nós que trabalhamos com direito de família, que estamos aí né, enfronhados nisso, na verdade, nós fazemos uma clínica do direito, que é esses elementos da psicanálise. Mas não precisa ser psicanalista para fazer isso, sabe, Salomão? Basta ter primeiro, ter uma escuta, uma sensibilidade. E a partir dessa escuta, nós podemos buscar em alguns elementos técnicos, né, alguns conceitos de psicanálise, por exemplo, o conceito de desejo, inconsciente, sexualidade, gozo, desamparo. Algumas coisas que aparentemente são complicadas, mas elas atravessam o direito de família o tempo todo. Por exemplo, quando nós vamos atender um cliente que vai fazer divórcio, né, que está lá, os clientes chegam para nós num grande desamparo, né? E a gente chega nesse desamparo e nós representamos a pessoa, passamos a ser a pessoa mais importante da vida delas. Então, nós damos algum amparo. Entender amparo significa entender um conceito de psicanálise que é o inconsciente, que é o desejo. Porque o desejo é desejo de desejo, ou seja, o desejo é falta. Nossa estrutura psíquica tem sempre uma falta, está sempre faltando alguma coisa em nós. E é esse vazio existencial que há em nós, ao mesmo tempo, é o que nos move no mundo, né? Que nos move estar aqui às 6:30 da manhã conversando sobre isso, que somos sujeitos de desejo. Então, desejo sempre falta. Aliás, o capitalismo vive disso, né? Só existe o capitalismo porque somos sujeitos de desejo. Nós estamos sempre querendo alguma coisa. Nós O vamos ser humano é um eterno insatisfeito. Ele nunca está e satisfeito, né? Ele sempre quer algo que não tem ainda, seja material, espiritual, emocional, né? Ele sempre busca algo que parece que não tem. O vizinho, ele olha o vizinho, ele acha que a vida do vizinho é perfeita, a dele não, mas o vizinho olha o contrário também, né? Também acha isso.
E ele quer algo mais. E o que você falou aí é o que o Freud tentou explicar nas suas teorias, né? Que somos sujeitos de desejo. Estou sempre querendo alguma coisa, seremos sempre insatisfeitos. E isso é a nossa estrutura. Então, quando o cliente chega lá no escritório, é que ele foi rejeitado porque está se separando, está num momento de grande fragilidade, né? Que ele se depara com seu desamparo estrutural, né? Então, entender isso um pouco é muito importante para o direito de família. Isso é a novidade que eu trago, e isso nos faz advogados de uma forma muito melhor com o direito de família, sabe? Eu tenho muito prazer em transmitir isso aos meus alunos. E é interessante, então, que o advogado, além da formação de faculdade, ele deve, então, ter uma formação mais humanista, né, professor? Ele tem que ter ele tem que sentir o cliente, sentir o momento do divórcio. Não é para qualquer um direito de família. Porque se o advogado ele é um pouco alheio a essa sensibilidade, o advogado acaba sofrendo junto. Como é que o advogado faz para não sofrer junto numa ação de divórcio? Como é que ele faz para não se envolver demais e sofrer? Olha, eu tenho 40 anos que eu faço isso e ainda sofro um pouquinho, mas melhorei muito, né? E assim, eu melhorei e acho que todos nós podemos melhorar, que é ter um distanciamento, ter um distanciamento daquela emoção, porque se nós não tivermos, nós não vamos poder ajudar os clientes a fazer isso, porque o nosso trabalho é um trabalho de ajuda. E é um trabalho de ajuda com prazer, né? A ajuda, o prazer não é em divorciar as pessoas, mas em ajudar as pessoas a atravessar aquele momento tão difícil da vida, né? Isso é o novo, isso é o direito de família pela clínica do direito que eu chamo. Então, nós temos que fazer, é um exercício diário, nós não podemos nos misturar à emoção do cliente, senão nós não vamos conseguir ajudar. Então, é ter um distanciamento. A psicanálise nos ajuda, né? Ter técnicas, tem um conceito que se chama transferência, né? Que é essa relação do cliente com o advogado. Então, mas nós sempre temos muita paciência. Advogado de família tem que ter paciência, senão não consegue, porque é muito drama, né? Nós lidamos com esses dramas, né, Salomão, no dia a dia. E qual é a parte mais difícil? No divórcio patrimonial, filhos ou cônjuges? Veja, tem 3 coisas para tratar aqui. Às vezes um cônjuge não aceita o divórcio. Tem que trabalhar isso. Às vezes os filhos não entendem o que está acontecendo, porque são muito jovens. E às vezes o patrimônio pesa na partilha. Qual é a parte mais difícil para o advogado lidar e explicar para o cliente o que está acontecendo? Então, vocês, embora a gente fale... a gente tenha separado aqui essas 3 coisas, mas elas estão interligadas. Porque, por exemplo, se a história de amor e ódio entre o ex-casal está mal resolvida, isso afeta em tudo, né? Porque, na verdade, essa briga que estão, na verdade, os restos do amor que vão parar no judiciário, né? Então, esses restos do amor, na verdade, ele é a consequência de uma relação mal resolvida. Porque quando as pessoas resolvem isso, o resto flui naturalmente. Tanto é que nós temos aí, Salomão, uma coisa que é da advocacia, quando você desvenda esse mistério, ela vai ficando cada vez mais extrajudicial, né? Mas fazer essa separação é muito importante, porque quando você resolve, quando essa história está bem resolvida, as coisas fluem naturalmente. Mas o que eu acho mais difícil é a parte, que são os aspectos pessoais do divórcio, né? Que guarda, convivência, porque, e principalmente quando a história está mal resolvida, aí fica muito difícil. A parte patrimonial, ela é mais simples do ponto de vista psíquico, porque é mais racional. Mas do ponto de vista jurídico, ela é mais complicada, porque uma partilha de bens, ela dura 20, 30 anos, imagina. Se eu for começar uma partilha de bens hoje, eu não vou estar vivo para ver o final, né? Acontece que no meio da história isso chega num acordo, mas imagina brigar 20, 30 anos por uma partilha de bens. Mas é porque tem algo mal resolvido, o professor falou, né? Então, e agora aqui o segredo, né? Como é que o advogado pode fazer para ajudar o casal a resolver um bom divórcio, né? Então, como é que ele chega nesse denominador para dizer, olha, melhor para vocês é partilhar e organizar isso. Como é que ele pode dar essa mão, essa dica? Porque se não conseguir um divórcio bem resolvido, o patrimônio vai ficar amarrado.
A gente sabe que lá no registro de imóveis ele fica ou em condomínio ou em mancomunhão, já não se consegue vender, já fica um patrimônio preso, indisponível por um tempo. Se o imóvel está financiado, tem mais dificuldades ainda e, às vezes, até se perde patrimônio nisso. Um divórcio mal resolvido pode levar ao prejuízo do casal e o prejuízo da família inteira. Como advogado pode conscientizar um casal de fazer um divórcio bem resolvido? Primeiro, nós profissionais do direito, nós advogados principalmente, precisamos ter uma escuta. Nós precisamos ouvir o que tem ali para entender o que tem por detrás da escuta, né? O que tem do não dito. Isso são técnicas que a psicanálise ajuda e fazer um divórcio bem feito. E é muito bom quando você encontra do outro lado um advogado que tem essa visão. Porque nós precisamos saber que essa briga ela não tem ganhador, né? Só tem perdedor. Imagina você ficar brigando 20, 30 anos, né? Mas um divórcio bem resolvido é aquele em que se faz consensualmente, ou então, quando transforma o litígio em consenso, quando você vai aplicando algumas técnicas, pode ser técnica de mediação, quando você consegue ouvir. Então, o primeiro passo que a psicanálise nos dá, né, que é por isso que eu chamo de clínica do direito, entender ali por que as pessoas estão brigando. Porque, na verdade, se se coloca alguma racionalidade, aquela briga não tem sentido, né? Porque não tem ganhador, só tem perdedor. Então, a primeira coisa é desvendar o mistério. Por que estão brigando? Porque, na maioria das vezes, a briga vem em nome de uma coisa, mas é outra coisa completamente diferente, né? Então, é entender isso, sabe, Salomão? E aí a coisa vai fluindo naturalmente, claro. Há algo por trás sempre, né, professor? Sempre há uma mágoa, alguma coisa por trás que às vezes não aparece no primeiro momento, vai aparecer mais tarde, né? Sim, sim, sim. Professor, duas coisas. Primeiro, estão perguntando ali se o senhor tem algum curso, né? E até, pelo que eu sei, o senhor está com vagas abertas. Não sei se ainda tem vagas, mas o senhor está com um curso aberto de vagas, né? Qual é o nome do curso que está hoje aberto? Curso Direito de Família, Teoria e Prática estão abertos, sim. Foram abertas ontem e com um desconto e que eu tive que prorrogar ainda hoje, porque nós tivemos alguns problemas técnicos e algumas pessoas não conseguiram fazer, não tiveram acesso a essa informação. E aí nós resolvemos prorrogar essas inscrições para hoje. Esse curso é um curso de Direito de Família para divórcio, isso, professor? Sim, não só para divórcio, mas todo o programa de Direito de Família. Nós temos um módulo sobre divórcio, eu destrincho todo o programa de Direito de Família, que é o que tem nesse livro, nesse meu mais novo livro. Desculpe estar fazendo o marketing aqui, mas é porque também já respondo a pergunta de alguém aí que perguntou se tem um livro de Direito e Psicanálise. Esse livro aqui fala o tempo todo, embora tenha todo o conteúdo oficial de Direito de Família, ele fala de Direito e Psicanálise, traz alguns conceitos de psicanálise, né? Mas esse curso, ele fala, tem um módulo só sobre Direito de Família, Psicanálise e Arte, tem módulos falando dessa prática mesmo do advogado, né? Eu ensinando como é que eu vivo o meu dia a dia, né? Depois de 40 anos, eu acho que eu tenho alguma coisa Então, ele é um curso voltado para advogados que querem também acelerar a sua carreira no direito de família, possuir uma argumentação melhor, possuir um entendimento melhor, até para poder discutir, conversar e argumentar o direito puro em si, né? Ele é um curso prático. Ele é ao vivo, é gravado, tem material, como são os... Sim, ele é um curso prático, e claro mas para ir à prática nós vamos de teoria, mas uma teoria sem o seu resultado prático, ela é vazia, né? Uma teoria só tem sentido pelos seus resultados práticos que ela dá. Então, ele é um curso para advogados. Não só advogados, nesse curso, que agora estou abrindo em turmas anteriores, tem juízes, promotores e tal, mas ele é especialmente para advogados, para quem quer lidar ali no dia a dia com o cliente, porque eu dou dicas de como lidar com o cliente, né? Como essas emoções do cliente, essas relações advogado-cliente. A gente fala de mercado também, porque se nós vivemos disso, nós precisamos entender o mercado, né? Como é que é a advocacia, o mercado da advocacia de família. Tem gente que querem viver só da advocacia, eu vivo da advocacia e é possível fazer isso. Então, eu passo essas dicas, sabe?
É possível viver da advocacia de direito de família e sucessões, né, professor? O pessoal acha que às vezes tem que ser um clínico geral e tudo mais. Essa advocacia, com o tempo que ela estreita na carreira, ela é possível de viver só dela, né? Sim, é possível, e claro que quem está começando talvez não seja possível imediatamente, mas no escritório, quem está abrindo o seu escritório, por exemplo, porque esse curso é dedicado para quem está começando e para quem já está lá na frente também. Então, esse é possível, por exemplo, todos nós sabemos que quando a gente começa a trabalhar, primeiro a gente paga para trabalhar, depois na segunda fase que o escritório se paga, e na terceira que a gente começa a ganhar dinheiro. Né? Eu já estou na terceira, claro. Muita gente aqui já está na terceira fase, mas é assim que vai. E é possível, sim. Porque se você faz aquilo com prazer, né? Que se está ali o desejo, isso não tem como dar errado. Né? Então, primeiro, o desejo e o prazer ali é meio caminho andado ali para o sucesso, sabe? Que legal. Tem um site que o pessoal pode conhecer o seu curso, professor? Tem lá, Clínica do Direito, mas se alguém quiser acessar, pode ir lá, aqui no Instagram, lá na bio do Instagram, tem lá as recomendações. Se tiver alguma dificuldade, pode me mandar alguma mensagem no direct do Instagram, que eu respondo. Tem uma equipe que cuida disso e estão abertas hoje as inscrições, mas lá na bio tem todas as... Eu tenho certeza que vão gostar, porque são aulas, são quase 25 horas aulas, é um curso... ele é bem gravado e tem todo esse conteúdo, a gente aprofunda bastante e tem aulas ao vivo também, onde a gente conversa na sala Zoom com os alunos. É muito, muito legal a aula ao vivo é sempre um diferencial, né? Também eu tenho curso gravado e ao vivo. O aluno gosta dos dois, ele quer fazer o gravadinho com calma, fazer as anotações e depois ele quer vir na aula para interagir. Muito bacana esse método aí. E assinar. Então, o curso já está lançado, né? As inscrições estão abertas hoje, né? Então, foram abertas ontem. Então, quem tiver interesse, manda um direct para o professor hoje, ou vai na bio do professor para clicar, para conhecer o curso, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais do curso, mas é uma grande oportunidade de você acelerar sua carreira no direito de família e ter um pouco mais de profundidade nas suas petições, nos seus requerimentos e conhecer um pouco mais também a parte íntima do ser humano e poder, claro, com isso, levar a uma negociação melhor. Aliás, professor, sobre negociação, na faculdade eu me lembro, assim, a gente conversava na hora do divórcio, na minha época, claro, o homem se preocupa com o patrimônio e a mulher se preocupa com os filhos. Isso ainda é assim? Eu me lembro que no meu tempo era assim. Hoje eu não sei se ainda é, mas ainda há esse pensamento instintivo. Na hora que rompe o divórcio, muitas vezes a mulher se agarra nos filhos para protegê-los, naquele sentimento de mãe, e o homem se preocupa mais com os negócios, ou hoje já inverteu um pouco isso? Ótima pergunta, Salomão. Isso está mudando, mas ainda é muito assim, né? Assim, eu digo que, falando de uma maneira psicanalítica e mais suave, assim, as mulheres sabem mais sobre o amor e os homens sabem mais sobre os negócios, né? Mas, na verdade, é isso, falando num português, claro, nós estamos aqui numa linguagem muito interessante, que você fala uma coisa, o que você está falando é psicanálise, eu apenas traduzo em outras palavras isso, né? Então, os homens sabem mais sobre negócio. Nós temos que aprender com as mulheres sobre o amor, que as mulheres sabem mais sobre o amor, né? Tanto é que na separação, a maioria dos pedidos de divórcio, de separação, é por parte das mulheres, porque elas querem uma relação de mais qualidade. Elas se separam não é porque traiu, não traiu, tem outro. Não, a maioria dos casos é porque querem uma relação de mais qualidade. Nós precisamos... A mulher foi feita para amar, professor, para amar. As mulheres sabem mais sobre o amor. Nós temos que aprender com as mulheres sobre o amor, assim como elas têm que aprender com os homens sobre negócios, né? Acho que são características do mundo masculino e feminino. Mas o Freud mesmo dizia que há um abismo entre o mundo masculino e o mundo feminino, né? Por exemplo, quando chega um homem lá na minha clínica do direito, no meu escritório, e fala assim, olha, a minha namorada é assim, 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 e conta aquela história. A mesma namorada chega lá para mim, já aconteceu isso, essas coincidências, fala assim, olha, o meu companheiro... Então, a mulher acha que está vivendo em união estável e o homem acha que é um namoro. E esse é um dos grandes problemas hoje, que é esse limiar tênue entre namoro e união estável, né? E essas características entre homem e mulher é muito interessante, mas... geralmente as mulheres sabem, se preocupam mais com isso, né? O professor acha que quando um homem diz para a mulher eu te amo, e quando a mulher diz para o homem eu te amo, são cargas emocionais diferentes, são sentimentos diferentes?
Sim, 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 são. Significados diferentes. São. E as mulheres, engraçado, porque eu não tinha pensado nisso, mas são. Os homens, quando eles falam. Primeiro, os homens são mais duros para falar disso, né? Os homens falam menos, a não ser, claro, que tem homens apaixonados que todos nós, quando nos apaixonamos, ficamos meio bobos, né? Então, falamos mais. Mas as mulheres falam mais disso, as mulheres querem mais. Isso é uma característica não da mulher, do feminino, mas todos nós temos características do feminino em nós, assim como mulheres têm características do masculino nelas, né? E assim, mas é interessante isso, essa diversidade, é muito bom entender isso. Isso nos ajuda muito na advocacia de família, porque isso nos dá também muito prazer. E o que eu fico querendo passar nessas transmissões, nesse curso, é esse prazer do advogar. Como é que é possível fazer isso? Ainda é possível ter prazer e ganhar dinheiro. Olha que sensacional. Isso é muito bom. Sensacional, sensacional, né? Então, um bom caminho para o advogado que vai fazer o divórcio e aprender a trabalhar no direito de família é conhecer o ser humano em si, o homem e a mulher, conhecer a relação dos filhos e do patrimônio. Nós falamos agora dos cônjuges e companheiros na ruptura, cada um enxerga o divórcio de uma maneira diferente, o relacionamento de uma maneira diferente. E em relação aos filhos, professor, muitas vezes, quando os filhos são maiores, me parece que, pode ser que eu esteja errado, que o divórcio fica um pouco mais tranquilo de ser compreendido pelos filhos. Mas quando são pequenos, e não é muito pequenos, é no meio do caminho, parece que é mais difícil. Como trabalhar com os cônjuges e a questão dos filhos, a ruptura, a separação? Pois é, então, a partir do momento que você presta atenção naquilo ali, né, você vai ver que o outro está fazendo, porque os filhos são muitas vezes usados como moeda de troca do fim da conjugalidade. Isso é terrível. A minha única dúvida que eu tenho é se isso é feito inconscientemente ou conscientemente. Por exemplo, pessoas, homens e mulheres, né, o marido, pais e mães, fazem alienação parental, esse nome novo para uma maldade antiga, né, que é a alienação parental. Isso é inconsciente. Eu tenho uma cliente, atualmente, estou trabalhando um caso de uma alienação parental, a cliente faz alienação parental, e não dá para chegar para ela e falar assim, olha, minha cliente, você está fazendo alienação parental, para com isso. Não, não é assim que funciona. Primeiro, ela não se reconhece nesse lugar de alienadora, e aí é inconsciente. Isso não é simples, mas assim, eu tenho trabalhado com ela e tal, e não sei se vou dar conta, cada caso é um desafio, apesar de 40 anos de advocacia, né? Cada caso é um caso, sempre tem uma novidade, mas é lidar com isso porque nós, advogados, não podemos nos permitir ser, vou usar uma expressão psicanalítica, ser instrumentos do gozo do cliente, ou seja, nós não podemos compactuar com isso. Né? O gozo é uma expressão psicanalítica, essa mistura do prazer, do sofrimento e tal, é bastante interessante esse conceito. Depois, quem quiser pode ler lá no que eu escrevi. E no livro e no curso a gente desvenda muito isso, esses conceitos psicanalíticos, que não precisa ser psicanalista, eles nos ajudam a simplificar o direito de família, sabe? Então, quando você presta atenção nisso, você vai lidando, levando o cliente a não fazer aquilo. Essa é a nossa função, a nossa quase missão na vida, né? E o professor tem trabalhos escritos sobre abandono afetivo, mas eu quero fazer uma ligação entre a alienação parental e o abandono afetivo. Muitas vezes ocorre alienação parental instintivamente pela mãe e a criança se manifesta contra o pai e com o tempo o pai se afasta da criança. E mais tarde se observa e imagina-se que poderia ser uma alienação parental. Como trabalhar a alienação parental, a criança como moeda de troca e depois o afastamento do pai? É algo difícil, né, professor? Não é fácil, não é simples, como diz a Ângela aí que está nos dizendo, é um desafio. Mas é muito importante que a gente faça isso. E a diferença é que, a partir do momento que você tem esse olhar e essa escuta para esses casos, você pode fazer toda a diferença nisso, né? E a nossa clínica, né, do direito, quem trabalha com direito de família pode desenvolver essa clínica do direito, que essa é a minha ideia, a minha proposta, qualquer um de nós pode fazer isso. Esse é o nosso desafio, mas é muito importante que a gente faça isso, sabe? Porque senão nós vamos estar fazendo mais do mesmo, né? Nós, advogados de família,
nós que trabalhamos com direito de família, e não só advogados, também juízes, né, magistrados, promotores, defensores, mas principalmente advogados, tem que ter esse olhar, essa escuta diferenciada para não permitir que isso aconteça, porque o nosso trabalho é também um trabalho de ajuda, né? Então, nós vamos lidando com isso, assim, ali no caso a caso mesmo. Você vai desvendando aquele mistério, mas antes de tudo você tem que ter uma escuta, o cliente tem que ter uma relação transferencial, que é uma expressão psicanalítica também, com o advogado, né? Ou seja, você tem que ocupar esse lugar do suposto saber, de alguém que ele que supostamente sabe, né? E, enfim, mas esse dia a dia da clínica do direito é muito interessante, é muita emoção, é muita emoção. Então, mas tem que saber lidar com isso. E esse é o desafio, né? Esse é o desafio. Então, nós temos o advogado, ele observa a relação entre os cônjuges companheiros, quando ele olha o divórcio. Se tem filhos, ele tem que observar se está acontecendo alienação parental, se está acontecendo abandono. Muitas vezes, o pai se divorcia e já inicia a nova família, e às vezes a nova companheira não quer que ele tenha muitos laços com a companheira anterior, o que também cria problemas. E, além disso, desses dois pontos sensíveis que envolvem muito a psicanálise, e aí esse estudo profundo, ele está em poucas obras, as suas obras são uma das que trazem, como está no seu curso, que é um diferencial, porque aí você tem o contato verbal, né, linguístico, de entender a psicanálise, que é muito diferente apenas da leitura. E também tem a questão patrimonial, né, professor? Agora, o advogado, agora nesse momento, que é a hora onde ele também vai conseguir melhores honorários, agora ele tem que entender se a casa vai ser partilhada, o carro, se daqui a pouco um dos cônjuges não ocultou bens, se daqui a pouco envolve alguma questão de herança que não foi feito o inventário do pai que faleceu e agora eles vão fazer o divórcio e aquele inventário não foi feito. Questões assim que envolvem agora um outro livro do Código Civil, que é o livro de Direito das Coisas, que é belíssimo, que envolve o direito imobiliário e que às vezes também é uma dificuldade. Então, o advogado agora ele tem que entender um pouco, e aí sucessões e família, do direito imobiliário. Como é que o professor vê esse contato do advogado do direito de família com o direito imobiliário? Como é que ele tem que trabalhar isso e lidar com isso? Isso muito bem lembrado, porque nós não podemos esquecer esse aspecto prático, né? E aí nós precisamos ter informações, conhecimento, estudar como é que se leva, né, o registro lá, esses atos, os atos cartoriais, desde do registro civil, tabelionato, registro de imóveis, tudo isso está muito misturado com o direito de família. Nós precisamos desvendar esses mistérios, né? Daí a importância disso tudo que você vem falando, né, Salomão? É muito importante, as pessoas precisam entender isso, porque às vezes você vai fazer uma partilha, por exemplo, o advogado faz a partilha de bens lá, determinou, e aí os bens ficaram em condomínio, mas ao fazer a partilha de bens, a parte prática, porque nós temos que saber lidar com essa parte prática também, que e o pagamento de impostos? Como é que é isso? Como é que vai? A questão da subrogação, por exemplo. Você, né? E aí cada estado tem a sua Secretaria da Fazenda que barra isso. Por exemplo, em Minas Gerais, São Paulo e Rio, que é onde eu atuo mais, não sei como é que é no Rio Grande do Sul, e você poderá nos dizer, assim, nessa questão da subrogação, uma grande questão para nós na partilha de bens, né? Porque como é que você tem que provar a subrogação. Lá quando nós falamos no regime da comunhão parcial de bens, que é, né, que é o regime da comunhão parcial de bens, os bens adquiridos na constância do casamento a título oneroso, exceto os bens, portanto, estão fora os bens a título gratuito, herança, doação e subrogação. E como demonstrar isso? Aí entra essa parte prática também, que nós temos que saber lidar com isso, porque não adianta nada, porque o cliente quer resultado. Nós temos que saber desse aspecto subjetivo, mas também temos que saber dessa parte prática aí, né? E acho que isso é muito importante também. Muito, e nem sempre quando a gente... O casal, quando está apaixonado, ele muitas vezes não pensa na proteção patrimonial, porque ele não pensa que o relacionamento vai acabar. Ele pensa que aquele momento é mágico. Então, às vezes, ele pega um bem particular e coloca num bolo de um bem comum, e aquele bem fica
misturado no bolo. E a gente não acha mais. E aí depois, não, quando dá o divórcio, não, mas eu peguei um imóvel que eu tinha ganhado do meu pai, que não tinha escritura, e que eu botei aqui, e aí provar essa subrogação é muito difícil. Eu, nas escrituras, além de registrador de imóveis, eu substituo, eventualmente, alguns tabelionatos da minha região. E nas escrituras, quando ocorre essa questão da subrogação, eu já deixo bem claro que está havendo uma compra e venda, onde vai ser dado um imóvel, uma parte em dinheiro, e esse imóvel é do patrimônio pessoal do fulano. Às vezes eu consigo dizer para as partes isso e facilita muito, mas nem sempre. Claro que ainda é mais difícil quando a gente está em união estável, né, professor? Porque aí, às vezes, colocam bem no nome de um, que é normalmente o marido, que é o cara dos negócios, o companheiro, que é o cara dos negócios. E ele diz, não, eu não casei e os negócios giram comigo. E se declara na escritura solteiro, que ele, na verdade, é solteiro em união estável, mas ele declara que não tem companheira para evitar, agora, entre aspas, a burocracia dela ter que assinar junto, a dificuldade de ter que tudo pedir para ela, porque os negócios são rápidos, ele é do comércio. E quando vem a dissolução da união estável, ela não sabe nem onde estão os bens, não sabe nem o que tem no nome dele. Né? E não sabe nem se ele declarava no imposto de renda. Né? Então, surgem questões bem complexas aqui, e aí o advogado tem que conhecer registro de imóveis, conhecer matrícula, às vezes conhecer até transcrições que os imóveis não estão nem matriculados, conhecer algum regime de condomínio, contratos de promessa de compra e venda, comprar um apartamento na praia, na planta, tem o contrato de promessa de compra e venda em casa, agora precisam partilhar direitos. E, às vezes, vão fazer a partilha e o homem fica com um bem ou ela fica. E ali tem tributação. Ele diz, a casa é tua. Essa casa é tua, está simbolizando uma doação. Ou eu vou comprar a tua parte da casa. E a fazenda quer tributar. E ninguém gosta de tributação, mas precisa passar, né, professor? É uma série de detalhes, né? Não tem como pular essa parte, né? E aí é uma coisa importante da gente explicar para os clientes, e é um paradoxo da união estável. Aliás, a união estável, ela gera muitos problemas porque ela é um paradoxo em si. Por quê? Porque quando a união estável, quer dizer, a união livre, né? Que é livre dessas amarras do casamento, mas ela tem sido cada vez mais aproximada do casamento. O paradigma de constituição de família é o casamento. Então, tudo que se faz em relação à união estável é para equipará-la ao casamento. E na medida quanto mais se equipara ao casamento, mais distante ela fica dessa ideia de união estável. Por exemplo, a união estável não cria um estado civil, como o casamento. E o estado civil, ele é importante porque ele é determinante de uma situação patrimonial, né? E aí começam os problemas. Estado civil solteiro. Tá, é solteiro, mas vive em união estável. Pessoa mentiu? Não, não mentiu. Mas alguns cartórios, alguns bancos, por exemplo, quando vão fazer contrato, já começam a falar, vive em união estável, porque não tem a criação de um Estado civil. Né? E isso traz muitos problemas, principalmente para terceiros. E aí entra essa relação patrimonial, né? Porque já que é determinante de uma situação patrimonial, o Estado civil, e a união estável não cria um Estado civil. O IBDFAM, né, eu sou o presidente do IBDFAM e dirijo essa instituição com um grupo de advogados, de profissionais do direito, então nós estamos sempre pensando nisso e temos projetos de lei, e um deles era o Estatuto das Famílias, em que nós propusemos a criação de um Estado civil. Aliás, tem um projeto de lei tramitando no Congresso para fazer a criação de um Estado civil. E isso é meio paradoxal, né? Muito. Porque você declara lá, é solteiro. Né? Isso virou um problema. Você é solteiro, tá, mas você vive em união estável, você é divorciado. O único Estado civil, por isso que o Estado civil de casado ele dá mais segurança, porque nós precisamos pensar na segurança das relações jurídicas e, consequentemente, patrimoniais. A segurança das relações patrimoniais começam primeiro por esse Estado civil, né? Eu não sei se você enfrenta muito isso aí no... Muito. E tem um ponto nevrálgico aqui, professor. O separado de fato que entra em união estável. Este é um ponto que é delicadíssimo, porque muitas vezes o casal se separa e não oficializa o divórcio por algum motivo e vamos imaginar que o homem comece um relacionamento. Às vezes o cara sai da casa da esposa e vai para a casa da amante. Ela passa do nível de amante para companheira. Né? Ela sobe de posto agora. E aí
isso fica um tempo. E às vezes eles até compram um imóvel junto, este casal, em vez de ele estar casado, separado de fato e união estável. E passa um tempo, acaba o amor e ele muitas vezes até volta para a esposa. E aí, destrinchar esse relacionamento agora e esse patrimônio, né, professor? Que parte é de um, parte é de outro, né? Então, sem contar regime de bens da união estável. Existe aquela polêmica se poderia fazer um regime diverso por instrumento particular ou não. E imaginemos que ele era casado, separado de fato, entra em união estável com uma moça e faz um documento dizendo que é comunhão universal, que poderia ser interpretado como uma separação obrigatória, em razão dos impedimentos que se aplicam ao casamento. E aí depois isso acaba. E aí vem o advogado entender regime de bens, patrimônio, sentimentos, tudo isso, né? E isso vai embolando, e a nossa função é exatamente desembolar isso, né, Salomão? É muito fantástico quando a gente consegue desembolar isso, e isso não é simples, mas é possível, e eis aí a nossa função, nossa... O senhor dá esse passo a passo no curso de como desembolar essas situações complexas? Sim, sim, sim. As situações complexas, e principalmente, que é uma coisa que me fascina muito, é fazer, quando surge um caso, né, no nosso escritório, na nossa clínica do direito, que não tem uma regra de lei, não tem uma lei que fala que pode aquilo. E o nosso, ou então quando a lei fala uma coisa, mas a realidade fica contraditória e aquilo causa uma injustiça, ou seja, o encontro ou desencontro da lei, a lei e o justo, né, o legal e o justo nem sempre são coincidentes. E entre o legal e o justo, nós devemos ir sempre atrás daquilo que é justo. E foi assim, por exemplo, que eu inventei a tese do abandono afetivo, né? Quando chega, voltando a 20 anos atrás, quando me procurou uma pessoa e perguntou, olha, meu pai paga pensão, é separado da minha mãe, paga pensão, mas ele não me dá atenção, e tá aí contou uma longa história triste, que eu quase chorei na frente dele, falei, mas não é possível, está errado, tem alguma coisa errada, mas não tem nada na lei que diga isso, que ele tem... Aí eu inventei olha, ele tem esse pai, ele foi irresponsável, ele tem que se responsabilizar, porque a educação de filho, né, o que se deve dar para o filho, na época ele tinha 18 anos e tinha vivido isso durante a adolescência, e trouxe muitos traumas, tinha trazido muitos traumas para ele, mas eu estou contando esse exemplo, né, dessa tese, várias outras, porque as teses nascem nos nossos escritórios, as novas teses e tal, porque esse é o nosso desafio, né, como profissional. Assim, olha, o justo e o legal nem sempre coincidem, e nós podemos insistir a partir de uma principiologia, né, dos princípios, porque o princípio é norma. Então, esse é o nosso desafio como profissional, de sempre ir atrás daquilo que é justo e não necessariamente do que é o legal. Se tem o legal, ótimo, facilita muito, mas se não tem, isso não significa que as pessoas não têm direito, que nós não devemos ir atrás daquilo que é justo, né? Então, é aí que nós vamos desembolando. Isso acontece também em situações patrimoniais, né? Tem muita situação patrimonial em que nós temos que defender teses, e essas teses nascem lá, né, nos escritórios, a partir do caso concreto. Isso é fantástico, né? Assim, a gente vê esse dia a dia, que é muito prazeroso. Claro que é muito trabalhoso também, às vezes temos problemas, a vida não é um mar de rosas, mas na maioria das vezes é muito prazeroso. Muito bom. E muito legal. Então, professor, até eu estava pensando aqui hoje, hoje o curso ainda está com vagas abertas e o senhor prorrogou o desconto, né? E eu quero me colocar à disposição para os alunos que se inscreverem até hoje para ter uma aula comigo ao vivo, bônus sobre matrículas e transcrições. Quero me colocar à disposição do seu curso. Aqueles alunos que se inscreverem hoje ainda no curso do professor Rodrigo, eu vou fazer uma aula no Zoom ao vivo, o professor vai marcar essa aula aí, e nós vamos conversar sobre matrículas, transcrições e outras questões que envolvem o registro de imóveis. Vamos falar aí, as minhas aulas são um pouquinho longas, eu fico 3 horas com os alunos em sala de aula, então eu não vou prometer as 3, ontem eu fiz uma aula de 3 horas, mas hoje eu tenho mais uma, eu sempre prometo 2, acabo em 3. Eu vou prometer 2 horas de aula aí, professor, de graça para os seus alunos, de bônus, para aqueles que hoje, se inscreverem no curso e quiserem realmente acelerar a carreira em Direito de Família. Eu sou professor de Direito de Família há 10 anos,
pós-graduação e graduação. Minha dissertação de mestrado foi em filiação afetiva, apesar de eu ser registrador de imóveis, eu também sou registrador civil. E eu tenho muitos casos que eu conto, né, no registro civil, aqueles casos clássicos de a companheira vem registrar o óbito e depois os filhos vêm e dizem não era companheira, era cuidadora, né? Era cuidadora, porque era a segunda. E aí os filhos brigam e depois a companheira, que era cuidadora, apresenta uma escritura de união estável que ele tinha feito com ela, né? Então eu tenho casos assim que eu já vivi na prática sensacionais, né? Mas, olha, gosto muito dessa ideia, estou gostando muito dessa parceria, Salomão, porque a gente tem que reunir essa parte, né, do registro imobiliário, isso aí, assim, nós temos muito a aprender com você e vai ser muito bom. Fico muito grato, muito agradecido por isso, mas eu não posso deixar de lembrar que você, né, na conversa que nós tivemos, eu soube que você foi um dos precursores do provimento 63. E eu estou lembrando disso, porque é aquela história, olha, não tem um aspecto, não tem uma norma, né, uma regra, uma lei, né, mas isso não significa que não tenha direito. E você fez isso, você fez essa tese, foi inclusive o precursor do provimento 63. Para quem não sabe, o provimento 63, que depois virou o 83, do Conselho Nacional de Justiça, foi feito a pedido do IBDFAM, inclusive foi para que fala do registro da paternidade socioafetiva, né? Depois a gente pode falar disso. Aliás, aqui no meu caso, uma criança, uma mãe teve um filho numa cidade aqui gaúcha e ela se mudou para Santa Catarina e a criança não tinha pai no registro. Em Santa Catarina havia um provimento estadual que permitia o reconhecimento de filho afetivo, mas não tinha provimento nacional. O Rio Grande do Sul não tinha provimento. Lá, o novo companheiro reconheceu aquela criança como filho afetivo. Vem a comunicação para o meu registro civil no Rio Grande do Sul. Eu não tinha esse provimento, eu teria que fazer o quê? Devolver. Eu levei ao juiz da minha comarca, expliquei o caso, fundamentei bem, e ele demorou um pouquinho e disse, administrativamente, vou deferir. Foi o primeiro caso do Rio Grande do Sul, foi o meu caso na comarca de Criciúmal, noticiado até pela OAB de São Paulo, por outros estados, e aí depois disso nós tivemos o provimento gaúcho, e mais tarde tivemos o provimento 63, né? Então, e acabou sendo a minha dissertação de mestrado, porque eu gosto muito do tema. Então, realmente, aqui no Rio Grande do Sul foi o primeiro caso. Eu me lembro que eu liguei para todos os cartões, liguei para a corredoria, não pode, ninguém fez. Eu disse, então nós vamos fazer, né, professor? Porque se ninguém fez, é a hora. E é exatamente essa inquietação, né? Essa inquietação que há em nós, que é a procura daquilo que é justo e que nos faz criar essas teses, que é isso que faz o direito avançar, né? O direito, ele está posto, mas não totalmente. Ele é uma constante, está em constante evolução, porque a família mudou, a realidade mudou, nós temos que adaptar esse direito de família com essa dogmática secular, advindo do direito canônico. Isso não tem mais lugar no direito de família, né? Nós temos que reinventar, né? E aí o que não tem a gente inventa, né? Isso, baseado em princípios, né, professor? Porque o advogado ele não pode só olhar as regras, olhar o código, a regra e é isso. Não, ele tem que entender que existe uma principiologia por trás que é constitucional e que muitas vezes faz parte só do sistema, que o advogado pode se agarrar e dizer, olha, isso aqui pode ser legal, mas não está sendo justo, daqui a pouco não está sendo nem moral, nós temos que olhar a pessoa em si, o que é melhor para a pessoa nesse momento. Aliás, princípios é um tema do meu especial interesse. Tem até um livro que ele está esgotado, mas vai sair agora pela Juruá no final do ano, começo do ano. Que é o marronzinho esse, né? O marronzinho. Quando sair o novo, eu te mando. Depois isso já evoluiu um pouco, assim. Vai sair pela Juruá, uma terceira edição. Mas esse foi minha tese de doutorado, que eu defendi na Universidade Federal do Paraná há séculos atrás, né, que eu já estou ficando bem antigo, mas no curso tem um módulo só sobre princípios, onde a gente... Peraí. Bem antigo não, ficando experiente. A gente não envelhece, a gente se torna um clássico. A gente vai... Isso, eu estou me tornando um clássico, cada vez mais clássico. Né? Mas essa aula de princípios é muito importante que a gente entenda isso, porque o princípio... Ele é norma, né? A norma jurídica é o gênero que tem as duas espécies, lei e princípios, né? E esses princípios que antes eram pensados como
apenas como princípios gerais do direito, como uma fonte supletiva do direito. Lembram disso, né, Quais são as fontes do direito? Né, os princípios gerais, jurisprudência, doutrina, os princípios gerais. Não, e hoje isso evoluiu para, já que o direito civil tornou-se um direito civil constitucional, então são os princípios constitucionais. E lá nesse livro e no curso eu elenco 10 princípios que são fundamentais e sem os quais não é possível nenhum julgamento, nenhum trabalho em direito de família sem pensar em um desses princípios, né? Utilizar os princípios e os principais julgamentos como paradigma, né? Então, a advocacia de direito de família, ela tem que se preocupar com um divórcio, uma dissolução bem resolvida entre os cônjuges companheiros, tem que se preocupar com a questão da filiação, em especial quando são menores de idade, e com a questão patrimonial. São praticamente 3 pilares que o advogado de direito de família analisa para poder dar o seu parecer e orientar melhor o seu cliente. E, claro, o escritório se torna uma clínica, né, professor? Uma clínica. Essa é a minha ideia que eu transmito, né, que eu falo no curso e em toda a minha vida, em todos os meus livros, né, que nós precisamos ter essa escuta. É uma escuta refinada. E é curioso, Salomão, que a gente vai desenvolvendo isso, né? Você vai treinando os ouvidos para ouvir aquilo ali. E isso é muito interessante isso, né? Assim, esse treinamento que a gente faz no dia a dia. Então, quanto mais clientes a gente atende, mais a gente aprende, né? E a questão sucessória também é importante, né, professor? O senhor falou direito de família e sucessões. Às vezes, orientar uma boa sucessão, né? Às vezes, orientar também a questão da venda, da sucessão, como fica no patrimônio comum ou no patrimônio particular. O direito sucessório é um desafio, testamentos, tudo isso é um desafio, né, professor? E isso é um inventário, por exemplo, de litigioso, ele não acaba nunca, né? Por isso que também nós devemos usar técnicas para diluir esse litígio e fazer. Mas antes de fazer o inventário, nós podemos evitar as brigas, por exemplo, fazendo um planejamento sucessório, né? Fazendo testamento. Testamento é talvez seja o recurso mais importante, mais simples e mais importante de um planejamento sucessório e que não faz parte da cultura do brasileiro, né? Eu tenho até vontade de fazer uma campanha para que as pessoas façam testamento, né? Testamento, que é a disposição de última vontade, isso é pouco trabalhado aqui no Brasil. Agora, na pandemia, aumentou bastante. Eu fiz muitos testamentos, né? E das formas de testamento, a mais segura continua sendo o testamento público, né? Mas isso também faz parte desse espírito novo do direito de família, que é da sua extrajudicialização. Testamento e pactos antenupciais. E esses pactos antenupciais que acabam indo parar lá no seu cartório, né? Nos registradores, no tabelionato, porque o pacto antenupcial, que também não é uma tradição, ninguém faz, e aí entra no regime automático, que é o da comunhão parcial de bens. Agora, o que pouca gente sabe é que eu posso inventar o regime de bens que eu quiser, né? Nós temos aqueles 4, na verdade 3, porque o quase não usa, não sei se você já... Não, nunca me deparei com o regime do... Participação final dos aquestos. Né, que isso foi uma importação europeia que não pegou aqui no Brasil. Eu participei na época da elaboração do Código Civil e isso não pegou, mas eu posso mesclar uma coisa e outra, né? Eu posso fazer o regime da separação de bens com ressalvas, por exemplo. Eu posso fazer o regime da comunhão parcial de bens com ressalvas, que tem sido a solução. Porque quando a mulher, por exemplo, quando o casal vai se casar e tem a coragem, é necessário falar disso, porque quando você não fala do regime de bens, porque o casamento é um contrato para regular patrimônio, né? Então, quando você não fala disso, aquilo causa um incômodo que vai, como se diz no interior de Minas, não sei se fala aí no Rio Grande do Sul, vai comendo pelas beiradas, né? E acaba com... né? Porque você fica aquele incômodo, e aquele incômodo gera um incômodo tão grande que vai acabar com o casamento. Então é importante falar disso. Olha, só que aí nós temos um problema. O homem quer separação de bens, a mulher não, mas aí ela acaba aceitando. E aí, depois de 10 anos, separação de bens, ela teve filho, criou, e separou e não vai levar nenhum patrimônio, e aquele trabalho que ela fez não tem nenhum valor, que é o trabalho
é um trabalho doméstico desvalorizado, esse invisível trabalho doméstico, né? Então, o pacto antinupcial, ele ajuda muito a equacionar esse invisível trabalho doméstico, sabe? Isso é uma outra perspectiva importante. Eu falo muito disso lá no curso, isso é uma questão da maior importância, né? Muito bom, muito excelente, professor. Nós estamos chegando ao final da nossa live, já estamos mais de 50 minutos aí, e eu quero, claro, agradecer demais a sua presença e dizer para o pessoal que está conosco que o professor está com curso, com vagas abertas, desde ontem, e já foi preenchida uma parte das vagas, claro, então elas não vão ficar até o final da semana, provavelmente, mas você pode se inscrever hoje, e para aqueles alunos que se inscreverem hoje, vão ganhar também de bônus uma aula comigo ao vivo, no Zoom, sobre matrículas, transcrições e outros pontos do registro de imóveis, uma aula que eu dou em pós-graduação e que tem toda a minha prática. Quer dizer que é uma oportunidade de você acelerar a sua carreira. Nesse final de ano ainda, você pode adquirir o curso e não é só o curso, é o método do professor de trabalhar o direito de família, porque curso está cheio, mas não é só curso. É um modus operandi, é um modo de trabalhar o direito de família com humanização e com consciência, conhecendo os atalhos, os caminhos, uma experiência de mais de 40 anos. O professor está com o curso aberto. Convide o pessoal para o seu curso, professor, porque eu estou muito feliz com esse curso novo aí. Fiquei muito lisonjeado com a sua oferta e estamos já curiosos. Vamos marcar essa data na sequência, mas fica já, né, claro, esse convite para não só para o curso, mas para essa aula ao vivo aí com o professor Salomão, que já estamos curiosos para ouvir. E o curso hoje está aberto, é um curso de Direito de Família, Teoria e Prática, tem toda essa prática do direito de família, mas também buscando algumas teorias. Por exemplo, a minha teoria de que o direito de família hoje ele deve ser visto pela perspectiva da conjugalidade e da parentalidade, porque são questões diferentes, esse é um novo conceito de direito de família. E então, quem quiser fazer, ainda hoje está aberto, e está lá no link da bio, e o Adriano, que é do suporte, está aí também nos ouvindo, pode colocar novamente aí, Adriano, por favor, ou então me mande um direct no Instagram, aqui no Rodrigo da Cunha Pereira, no meu Instagram, e eu espero você. Ou entra no canal do Telegram do professor, o professor tem um canal no Telegram, pode entrar lá, que lá também ele divulga informações, né, professor? Sim. E as aulas ao vivo, né, que são as mais interessantes, nessa sala Zoom, que a gente cria uma intimidade, né? Eu adoro. Também adoro. Né? Muito bem. Professor, quero agradecer a sua presença, né? Nós vamos fechar uma hora de live aqui, muito bom conversar com o professor, pela profundidade dos temas. A gente percebe que o direito de família ele tem vários níveis, mas a sua profundidade é incrível em relação a trabalhar as questões de psicanálise, agora as questões da arte, e em especial também a questão patrimonial, sentimental, levar o escritório do advogado a uma transformação em uma clínica do direito. Olha, na cidade que você está morando e trabalhando agora, com certeza não tem um escritório que faz clínica do direito. Pense nessa ideia que você pode oferecer para a sociedade, uma clínica do direito, algo mais humanizado para os seus clientes, algo diferente. Obrigado, professor. Deixa uma mensagem final para o pessoal, para a gente poder, então, encerrar. Obrigado a você e assim entender que tá aí, o Adriano colocou lá, Clínica do Direito, o link, assim, entender que o direito, a partir dessa perspectiva da psicanálise, que o processo de família é a materialização de uma realidade subjetiva e o desejo do sujeito, o nosso desejo, o meu, o seu, dos clientes, né, é que faz movimentar toda a máquina judiciária em torno dos restos do amor. Entender isso é nos remeter a uma outra perspectiva do direito de família. Isso é muito prazeroso. Então, vamos conversar mais sobre isso. Muito obrigado, Salomão. Obrigado, professor. Um ótimo dia. Nós se acordamos cedo. Agora vamos para mais uma etapa do dia. Tudo de bom. Até a próxima, então. Tchau, Até a próxima. Tchau.